ali. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível. E você pergunta, é impossível o quê? Sabe uma coisa? Tudo. Tudo. Sem fé, você não está aqui. Sem fé, você não tem saúde. Sem fé, você não é salvo. Sem fé, você não agrada a Deus. Sem fé, você não é uma bênção. Sem fé, você vai morrer. E nós vamos falar sobre este assunto. Sabem, muitos crentes vivem baseados nas coisas que eles passaram, nas suas experiências do passado. E eu não digo que eles não passaram bênçãos, que não passaram até milagres, que não passaram coisas maravilhosas. Não, eu não digo nada disso. Mas grande parte dos crentes, eles estão agarrados àquilo que aconteceu no passado e não estão a ir para a frente. Não estão a andar para a frente. Não estão a caminhar para a frente. Por exemplo, vocês sabem do povo de Israel, que eles saíram do Egito e eles já estavam lá no deserto. Já tinham saído da escravidão, já tinham saído do aperto, já tinham saído daquele jugo, e eles agora já estavam lá no deserto, lá longe. Mas sabem de uma coisa? Continuamente, grande parte daquele povo murmurava, e eles diziam, e eles sempre diziam, e estavam a lembrar-se das coisas boas que eles tinham deixado no Egito, tinham deixado as couves, os alhos, tinham deixado as cebolas e os melões, e uma grande parte daquele povo queria voltar para trás. E hoje acontece a mesma coisa. Grande parte dos crentes, ainda que tenham passado bênçãos, milagres até, eles ficam a olhar para aquilo e não avançam. Eu não digo que não é bom lembrar as coisas que aconteceram, mas a vida não acaba ali. Há muito mais que o Senhor quer dar na nossa vida. Por exemplo, os nossos filhos, eu falo agora na nossa idade, foram para a escola e eles andaram no standard 1, 2, 3 e por aí fora. Hoje é o grade, não é? E ainda que os nossos filhos fossem os melhores da classe, os melhores daquele standard, com notas excelentes, eles experimentaram um nível bom. Será que nós, como pais, os íamos incentivar a ficar ali por anos naquele standard? O nosso desejo é que eles experimentaram coisas boas, sim senhor, mas agora vão para a frente, continuem, lutem. E nós como pais, falo agora no meu tempo, hoje é diferente, nós quando vimos os nossos filhos, que não estavam-se a descuidar nos estudos, nós dizíamos, já estudaste? Vai estudar já, vai já estudar. Senão eu pego já aqui na régua, senão eu pego no chicote, senão eu tiro o cinto. Mentira? Deixe-me dizer uma coisa. Nós, assim somos nós espiritualmente. Nós temos que deixar o grade 1, sabe? Senão eu tiro o cinto. Não. Nós temos que deixar os princípios, nós temos que deixar os primeiros passos e nós temos que ir para a frente. Mas como é que nós vamos fazer isto, pastor? Nós lemos aqui assim, que diz assim, sem fé é impossível. Sem fé é impossível.
E meus irmãos, eu quero falar um pouco a respeito desta fé. A respeito desta fé que nos impulsiona a ir para a frente. E eu podia ler para vocês todo o Hebreus capítulo 11, que diz, pela fé eles fizeram isto, pela fé eles obtiveram aquilo, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E vocês pensam que hoje é diferente? Nós temos que andar pela fé. E eu quero falar então sobre este assunto da fé. Foi aquilo que veio ao meu coração esta semana. E segundo a palavra de Deus, eu vejo ali que a palavra nos mostra que uns não tinham fé, outros tinham pouca fé, outros tinham mais fé, mas outros tinham muita fé ou uma grande fé. E então é sobre a fé que nos impulsiona a ir para a frente, porque sem fé nós não conseguimos nada. Porque a palavra até diz uma fé que opera por amor. Então, o primeiro passo que eu mencionei aqui, então, o primeiro passo, não ter fé. O próprio Jesus falou várias vezes, ainda não tendes fé? Este é o primeiro passo na vida. Ora, o não ter fé não é sem fé, é incredulidade. Então eu não vou deter ali. Não vou me deter ali. Mas eu quero entrar nos outros 3 aspectos da fé. Talvez você nunca ouviu alguma coisa assim. Talvez você só pensava que fé é um bolo inteiro, é uma coisa só. Mas não é. Eu vou explicar para vocês. Fé é aquilo que nós precisamos de andar. Temos o reino de Deus. E a palavra diz, sem fé é impossível. Irmãos, sem fé você não anda no reino de Deus. Sem fé você não cresce. Sem fé você não vai para a frente. E eu quero ler para vocês 3 versículos aqui. Primeiro está em Romanos 12, versículo 3. Vejam bem, o apóstolo Paulo está falando e ele fala o seguinte: por isso, pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve, mas, pelo contrário, tenha um conceito com equilíbrio, conforme ou de acordo com a medida de fé que Deus deu. A minha tradução diz que Deus deu a cada um. Cada um tem uma medida de fé. Aqui não diz que esta medida de fé é para hoje. Ele diz que Deus deu a todos uma medida de fé. Então Deus deu uma medida de fé. E todo mundo tem isso. Todo mundo. Se não, vejam. Quer sejam os hindus, quer sejam os budistas, quer sejam islâmicos e outros mais. Todos eles acreditam e têm fé nos seus deuses. Mas por que eles servem aos seus deuses daquela maneira? Eu estava meditando nisto. Sabem por quê? Porque eles estão a usar aquela medida de fé que Deus deu a cada um. Eles estão a usar de uma maneira errada. Estão a usar numa direção errada. Eles estão a usar para os seus próprios desejos. E eu já vou continuar explicando porquê. Em vez de eles usarem aquela fé para o Criador, aquela fé para o Deus Todo-Poderoso, eles estão virados para os seus próprios deuses. É por isso que a palavra também nos diz
que o Deus deste século lhes cegou os entendimentos para que não lhe resplandeça a luz da glória de Deus ou a luz do Evangelho para se salvarem. Está lá escrito na palavra. Então, meus irmãos, quando nós olhamos também em geral, e nós vimos aqueles evangelistas que andam pelo mundo, como Billy Graham, já faleceu, como T.L. Osborne também faleceu, e outros mais, que têm campanhas em África, na América do Sul e no leste. Quando há uma campanha, há centenas de milhares de pessoas que chegam ali, centenas de milhares. E eles pregam uma pregação simples. Eu tenho ouvido várias. E sabe o que é que acontece? Quando eles fazem o apelo, milhares de pessoas vêm à frente. Pessoas que nunca entraram numa igreja. Pessoas que não sabem o que é a igreja. Pessoas que nunca leram a Bíblia, nem nunca viram uma Bíblia. Mas quando eles ouviram a palavra, eles aceitaram Jesus e vêm à frente aos milhares também. Por quê? Por quê? É simples. Porque quando a palavra é pregada, quando esta palavra da pregação vem, o Espírito Santo ativa aquela medida de fé que Deus deu a cada um. Deus ativa, Deus aviva e eles respondem à salvação, eles respondem ao chamado e eles se salvam. Por isso é que vem aos milhares também. Então esta é a medida de fé que Deus deu a cada um. Uma medida, Deus é maravilhoso, Deus não dá a uns e não a outros, Ele deu a todos. Agora o que cada um faz com isso é da sua própria responsabilidade. Uns põem essa fé numa direção e outros, na verdade, se voltam para Deus e eles encontram a salvação. A seguir, e aliás, isto tem que acontecer conosco. Nós, ouvindo a palavra de Deus, alguma coisa tem que acontecer dentro de nós. Alguma coisa acontece no nosso espírito. Quando nós ouvimos a pregação da palavra, nós somos tocados pela palavra. Nós somos tocados pelo Espírito Santo. E alguma coisa nos leva para a frente. Alguma coisa pula dentro de nós para nós seguirmos ao Senhor. Esta deve ser a nossa intenção. Nós devemos andar de fé em fé. Nós devemos andar para a frente. Agora vejam que, por exemplo, nós temos em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Diz-me ali o seguinte. Aqui a palavra diz assim: porque já devíeis ser mestres devido ao tempo. Não é isso que diz a sua palavra? Já devíeis ser mestres quanto ao tempo, mas ainda necessitais de que se vos diga as primeiras coisas. E vos feito tais que precisais de leite e não de mantimento sólido. Então isto quer dizer que o crente fica ali na primeira classe, na segunda classe, fica ali, e a palavra diz assim: tu já devias ser mestre e ainda estás aí. Em vez de avançar, ficaram ali, como o povo de Israel, ficaram ali a pensar naquilo que deixaram lá atrás. E o Senhor a dizer: vai para a frente, vai para a frente. Veja o que é que diz lá em Hebreus 6.1. Hebreus 6.1 diz lá o seguinte assim. Hebreus 6.1. Portanto, deixando os ensinamentos básicos, os ensinamentos elementares, deixa para trás. E vai, vamos avançar, vamos para a frente, vamos chegar à maturidade, vamos crescer.
Ninguém consegue fazer isto se não for pela fé. Ninguém. Agora vejam uma coisa. Eu quero levar para vocês a outro lugar. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vejam aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O que é que diz a seguir? Fé. Não está ali, mas diz fé. Mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é fé. Aqui nós encontramos outro nível de fé. Aqui nós encontramos outro nível que nós temos que experimentar na nossa vida. Por exemplo, a fé está a falar de fruto. Fruto do Espírito. Fruto da árvore. Você sabe que uma árvore dá fruto, não é verdade? Toda árvore que está plantada no solo e que se alimenta dos nutrientes da terra e é regada de uma maneira correta, essa árvore vai dar fruto. Agora, será que uma árvore para dar fruto geme, dói ou é natural? Natural, não é verdade? Ela é regada, ela recebe os nutrientes da terra, ela recebe o vigor que sai dali, e ela é regada, e ela dá fruto de uma maneira natural, de uma maneira normal. Agora saibam de uma coisa, conosco é a mesma coisa, meus irmãos. Eu não preciso me esforçar para dar fruto. Se eu estou em Cristo, tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa normal, eu dar fruto. Da mesma maneira, nós, os crentes, quando nós estamos enraizados em Deus, quando nós somos alimentados pelos nutrientes da palavra, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando nós somos alimentados dos nutrientes da palavra de Deus, e quando nós somos regados pelo Espírito, pela água do Espírito Santo, nós vamos dar fruto, aleluia. E sabem de uma coisa? Quando chega a essa altura, nós passamos a andar pela fé. Nós começamos a orar a oração da fé. Nós começamos a interceder pela fé. Nós começamos a andar, nós começamos a lutar, a vencer pela fé. Nós começamos a adorar a Deus pela fé. Nós começamos a fazer tudo pela fé. Porque é uma coisa natural. Sai de nós, é uma coisa natural. Os outros olham para ti e veem que tu tens fé. Ele não vai perguntar de onde é que vem essa fé, mas é uma coisa natural, como o fruto sai da árvore, a fé está ali. A palavra diz, sem fé é impossível, sem fé é impossível dar fruto. Agora tem uma coisa curiosa. Tem aqui uma árvore que deu fruto, dá fruto. O fruto amadurece, cresce primeiro, depois amadurece. E você pensa que a árvore é que vai comer o fruto? Quem é que come o fruto? Os outros. A árvore dá fruto para os outros. Nós damos fruto para os outros. Tu passas a amar, tu passas a interceder, tu passas a ajudar, tu passas a exortar, tu passas, é tudo para os outros, tudo.
tudo, tudo. E assim é a palavra do Senhor. Nós recebemos do Senhor e nós damos para os outros. Nós recebemos do Senhor e nós passamos para os outros. Por isso é que a palavra do Senhor nos fala que nós devemos andar por fé. Veja o que diz lá em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é de fé em fé. Como a minha palavra diz, é justiça, é de fé em fé. É de uma fé a outra fé. Não fica parado, vai de fé em fé. Nós temos que ser assim, meus irmãos. Temos que ir de fé em fé. Eu não posso só dizer assim, agora eu estou em fé. E fica ali, cria uma parede e não avança. Não! Não! Você sabe o que o apóstolo Paulo falou? Veja bem o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 3, versículo 13 e 14. Veja bem. O apóstolo Paulo, ele diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? É que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, o que ele vai fazer? Ficar parado? Avançando para as coisas que estão diante, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa eu faço, diz Paulo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Será que Paulo teve boas coisas que aconteceu na vida dele? Paulo, ele até viu o Senhor falou com ele, Paulo teve visões, os anjos falaram com ele, e ele agora diz assim: puxa, eu gostei tanto disso que eu vou ficar por aqui. É isso? O que ele diz? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu vou avançar para a frente. Tem que ser isto conosco, meus irmãos. É assim que tem que acontecer conosco. Não vamos fazer como o povo de Israel. Os pepinos eram tão bons e a maior parte deles quis voltar para trás. Não volta para trás, irmão. Vai para a frente, irmão. Não fica no mesmo lugar, irmão. Avança, meu irmão. Ainda esta semana, eu estava lendo alguma coisa que eu recebi de Israel. E eles estavam comentando. E a maior parte da igreja não está a par do que está a acontecer. Mas grandes coisas estão para acontecer, sabia? E aquele que estava falando diz o seguinte: olha, no dia 14 de maio, o Papa e a Rainha Isabel, da Inglaterra, estão a convocar os líderes do mundo inteiro para eleger um líder para governar o mundo. Dia 14 de maio. Vocês sabem quem é que vai governar o mundo? A palavra chama de anticristo. E eles estavam dizendo, todos os anos, 14 de maio, é profético na Bíblia. Tudo o que aconteceu em Israel, coisas que aconteceram em Israel, festas e outras coisas, era 14 de maio, 14 de maio, 14 de maio, 14 de maio. E agora em 14 de maio, o Papa e a Rainha Isabel vão fazer uma reunião mundial para eleger um líder para governar o mundo. Irmãos, eu não estou a dizer que Cristo vai vir no dia 14 de maio. Não estou a dizer isso. Mas fique preparado, que o tempo está muito próximo. Sabiam?
E a gente está quase que acomodados. A gente já ouviu tanta vez isto. A gente já ouviu isto todas as vezes. Eu me lembro daquilo que... Eu já me lembro isto. É como Israel, eu me lembro dos pepinos e não sei o quê. E a gente fica sempre a puxar para trás. Olha uma coisa. Jesus está a chegar. Jesus está a vir. Prepara-te. Porque Jesus está chegando. De fé em fé. A palavra também diz lá em Coríntios que nós andamos de glória em glória. E a glória do Senhor está chegando a esta terra. E Jesus vai vir com todo o poder e glória buscar aqueles que são seus. Não olhe para trás, olhe para a frente. E quando tudo está a acontecer, o que é que diz a palavra? Levantai os vossos olhos, porque a salvação está próxima. Oh, aleluia. Meus irmãos, eu estou muito empolgado com isto. Por quê? Porque o inimigo está vendo que o tempo dele está muito curto. E ele está a fazer tudo por tudo para desviar o maior número de pessoas de Deus. Não deixes, meu irmão. Se tu não ficares por fé, tu vais cair, meu irmão, minha irmã. Não permitas que isso aconteça. Mas o templo ainda não foi edificado em Israel. Não fiques com problema com o templo. A igreja vai e o templo é erigido assim. Dizem os cientistas que percebem disso mesmo. E meus irmãos, agora ainda temos o outro nível de fé, que eu quero chegar lá. E o outro nível de fé, meus irmãos, encontra-se, como nós lemos em 1 Coríntios 10, aliás, 1 Coríntios 12, versículo 7 a 9. 1 Coríntios 12, 7 a 9. Aqui está a falar dos dons do Espírito Santo. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para proveito comum, porque é o Espírito Santo que dá. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ao outro, pelo mesmo Espírito, o quê? A fé. E ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Aqui nós encontramos outro nível de fé, que são precisamente o dom da fé. Irmãos, ouçam, este dom da fé não é fruto da tua vida, não é. Aqui diz que é dom do Espírito. Não é teu dom, não é dom da igreja, dom do Espírito. É um outro nível de fé. Nem todos têm este dom. Mas é um dom que se o Espírito Santo... E nós, vejam meus irmãos, nós apenas somos instrumentos. Não tem nada, este dom não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver consigo, é do Espírito. E Ele só usa cada um de nós. E Ele coloca ali aquele dom para Ele fazer o que Ele quer. Nós somos apenas um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Nós somos um vaso que Ele vai usar. Nós lemos na palavra do Senhor que Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos dos apóstolos. Deus fazia maravilhas extraordinárias pelas mãos dos apóstolos. Não eram os apóstolos, era Deus através deles. Assim é a mesma coisa, aquele que tem o dom da fé, é o Espírito Santo através dele que faz as coisas. E quando este dom opera na tua vida, tu pões as mãos nas pessoas, oras e eles são curados, porque é o dom do Espírito Santo. Quando tu tens este dom a trabalhar na tua vida, tu impões as mãos e os demônios saem, ordenas e os demônios saem. Tu impões as mãos e cura divina acontece. Pões as mãos e a pessoa é batizada no Espírito Santo. Nem todos têm este dom, nem todos. Mas quando opera este dom na vida da pessoa,
Oh, meus irmãos, a pessoa sabe de antemão o que é que vai acontecer, porque não é ele, é o Espírito Santo a fazer as coisas. E o homem não tem glória. A glória é toda do Senhor. A glória é do Senhor. E o nosso tempo está correndo. E eu quero só dizer o seguinte. Jesus, uma ocasião, ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Jesus falou assim ou não disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: desarraiga-te daqui e lança-te no mar, e o será feito. Irmãos, vocês já viram a semente? Já viram uma semente desta, de mostarda? É uma sementinha. É uma coisa tão pequenininha. E eu, quando estava a meditar nisto, eu disse: ó Deus, obrigada por nos abrir os olhos. E às vezes nós não fazemos coisas, às vezes nós pensamos para nós mesmos, nós dizemos assim: eu quero fazer isto para o Senhor, mas eu tenho que ter fé. Aquela fé, Senhor, aumenta a minha fé. Eu tenho que ter uma fé tão grande, eu tenho que ter muita fé. Mas o Senhor não está dizendo isso. Ele está a dizer: se tu tiveres fé como um grão de mostarda. Parece uma coisa insignificante, não é? Mas o Senhor fala a verdade. Amém? Ele fala a verdade. Então o que é importante? Irmãos, o Senhor está-nos a ensinar que para nós alcançarmos alguma coisa, para nós alcançarmos vitória, ou seja o que for, nós temos que ter dentro de nós esta semente, esta fé, que ainda parece tão pequenina. Mas quando esta fé pequenina não tem impedimentos, ela remove montanhas. Uma ocasião, como está lá em São Mateus 17, São Mateus 17, 14 a 17, e com isto eu vou terminando. São Mateus 17, versículo 14 a 17. Aqui tinha um pai que tinha um filho lunático, e ele levou, quando Jesus estava com Pedro, João e Tiago no monte, onde houve a transfiguração. E então os discípulos estavam lá embaixo, e então apareceu um pai que tinha um filho lunático, e ele trouxe o filho aos discípulos, e os discípulos, como diz aqui, não puderam expulsar o demônio. E quando Jesus chegou ali, o pai daquele miúdo, como diz aqui, e aproximou-se de Jesus, o homem, que ajoelhando-se diante dele disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epilético e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Agora vejam: e trouxe aos teus discípulos e não puderam expulsar, ou não puderam curar. E o que é que Jesus respondeu? Digam lá. O quê? Olha só. Já viram? Geração incrédula. Agora saibam de uma coisa. Jesus, se nós formos aqui, se nós formos para o capítulo 10, versículo 1, 7 e 8, diz assim: Jesus, chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade e poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 7. Por onde forem, preguem a mensagem, o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também
De graça recebeste, de graça dai. Então veja que o Senhor já tinha dado aos discípulos. Eles tinham dado a fé, tinha dado o poder, tinha dado a autoridade. E agora eles confrontaram aquele rapaz e eles não puderam expulsar o demónio. E eles perguntaram a Jesus, porquê? E Jesus diz assim, por causa da vossa incredulidade. Ouçam uma coisa. Se nós não tivermos incredulidade no nosso coração, ou dúvida, tu não precisas de uma fé maior do que um grão de mostarda. Estás a perceber? A grande maioria dos crentes hoje, quando vêm para orar, irmão, o que é que tem? Irmão, o que é que tem? Irmão, eu tenho isto, tenho aquilo. Mas seja como Deus quiser. Não é como Deus quiser. A palavra de Deus diz que Jesus já pagou para nós sermos sarados pelas suas pisaduras. Nós deixamos a incredulidade entrar. Nós deixamos a dúvida entrar. E quando a dúvida entra, e quando a incredulidade entra, nós podemos orar o que quisermos, jejuar o que quisermos, mas enquanto a incredulidade estiver lá, vai ser como os discípulos, nós não podemos fazer nada. E agora, pastor, o que é que vamos fazer? Aqui este capítulo também diz o que é que vamos fazer. Jejuar e orar. O próprio Jesus depois diz assim, esta casta não se expulsa sem ser por jejum e oração. Vejam bem. Agora lembra-se que os discípulos, o Senhor diz, vocês são incrédulos. Jejum e oração vai derrubar, vai matar, vai destruir a incredulidade e a dúvida no coração. E quando isso sai fora do coração, aquela fezinha é suficiente para remover as montanhas. O grande problema da igreja é precisamente a incredulidade. Você ouve, mas já há uma incredulidade ali dentro. Não é bem assim. Eu penso assim. Irmãos, não é o que tu pensas, nem é o que eu penso, é o que Jesus diz. O reino de Deus não é como eu penso, não é como eu quero, é como Ele quer. E Jesus disse, olha, se tu tiveres fé como um grão de mostarda, e agora ele queria se referir, se vocês fizerem estudos, vocês vão ver que ele estava a se referir a que, se tu tirares a incredulidade de dentro de ti, a dúvida, até o medo, muitas vezes o crente ora, mas tem medo do que vai acontecer. Senhor, eu estou com tanto medo, porque o médico disse isto. Eu estou com tanto medo. O quê? Tua fé já foi para o chão abaixo. Jejua e ora para remover incredulidade, dúvida e medo do teu coração. E quando o nosso coração não tiver isso, essas coisas, a nossa mente e o nosso coração, esse grão de mostarda, esta fé do tamanho de um grão de mostarda, vai remover todas as tuas montanhas. Veja o que é que Jesus disse lá em São Marcos 11, 23. São Marcos 11, 23, eu termino. São Marcos 11, 23. E eu vos digo, que se alguém disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não, quê? E não duvidar, ou não for incrédulo, ou não tiver medo, aonde? Aonde? Olha só. Olha só. Se incredulidade, medo, dúvida estiverem no coração, tu podes orar até ficar roxo. Nada vai acontecer. Mas se eu não tiver estas coisas no meu coração, glória a Deus, as coisas vão acontecer.
Jesus disse, olha, e não duvides no teu coração, não tenhas incredulidade no teu coração, não tenhas medo no teu coração. Se eu não tiver isto, mas crer, tiver aquela fé, ainda que seja como um grão de mostarda, vai acontecer tudo o que eu digo. Então, meus irmãos, nós temos estas qualidades de fé. A fé que nós começamos a andar nos caminhos do Senhor. E depois estamos enraizados, então nós temos um fruto, que é o fruto do Espírito que opera em nós. Mas continuando, o Senhor pode usar-nos até chegarmos aos dons para a sua glória. E eu oro esta manhã para que nós possamos caminhar na fé. Eu oro, aquele versículo que nós lemos no princípio, que diz, sem fé é impossível. Olha só. Mas se aquela fé não tiver aqueles impedimentos nos nossos corações, aquela fé, como um grão de mostarda, vai remover todos os problemas na tua vida. Ó Senhor, nesta manhã, nós queremos te agradecer porque tu colocaste em nós uma medida de fé. Tu nos deste uma medida de fé, Senhor. E tu disseste para nós andarmos de fé em fé, caminharmos de fé em fé. Porque se não andarmos de fé em fé, sem fé é impossível chegar a lado nenhum, sem fé é impossível vencer, sem fé é impossível agradar-te, meu Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós queremos andar nesta fé, Senhor. Senhor, nós temos fé que a tua vinda está próxima, Senhor. Nós temos fé que nós vamos subir contigo, Senhor. E repudiamos todo o espírito de incredulidade, todo o espírito de dúvida, todo o espírito de medo no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Senhor amado, ajuda-nos até a jejuar e a orar para esta incredulidade desaparecer de dentro de nós. Esta dúvida, este medo. Eu tenho ouvido, meu Senhor, de muitos crentes, eu estou com tanto medo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Se está lá, vem de onde? Vem do inimigo. Não deixes o inimigo tomar vantagem no teu coração, na tua vida, meu irmão, minha irmã. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Obrigada, Senhor. Eu oro, Senhor, para os meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Que todos nós, Senhor, possamos ir para a frente. Que ninguém fique a olhar para trás. E a ficar agarrado, atido àquelas coisas que aconteceram, ainda que boas, Senhor, maravilhosas, Senhor. Todos nós tivemos, a maior bênção da nossa vida foi sermos salvos, Senhor. Chegou um dia, nós fomos salvos, mas ajuda-nos a não ficar ali, mas ajuda-nos a ir para a frente, meu Senhor. Grandes coisas, maiores coisas tens para nós, Senhor. Por isso, meu Senhor, eu peço que esta palavra fique nos corações e que nós possamos aprender e ir para a frente, como Paulo disse, deixa as coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que estão diante de nós. Para o prémio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. E sabendo, Senhor, que a tua vinda está muito próxima. Ajuda-nos a não ficar entretidos, Senhor, no primeiro ano, no Standard 1, no Standard 2 e 3, mas ajuda-nos a ir para a frente, Senhor. Pai Santo, obrigada por estes momentos na tua presença. Eu oro que o Espírito Santo revele esta palavra aos corações, Senhor. E quando nós lermos a palavra, que seja vida para nós, Senhor. Pai Santo, obrigada porque nós temos chegado ao final. E eu peço a tua bênção para todos aqui esta manhã. Que nós possamos ir com a tua bênção, com o teu amor, com a comunhão do Espírito Santo.
Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. E todos dizem, amém, amém, aleluia. Temos esta coisa que diz aqui, convidar os irmãos para irem ver a creche depois do culto, para saber como está, para ver como está linda, para todos terem uma ideia e com gratidão por terem ajudado. Então todos os que quiserem podem ir ver a creche ali, por favor. Muito obrigado. Que Deus vos abençoe. Uma semana abençoada, uma semana feliz. Obrigado pela vossa presença e guardem esta palavra nos vossos corações. Obrigado.